Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Boston Treinamentos e esse é o nosso terceiro vídeo do nosso curso de redes. Hoje nós vamos falar sobre o famoso modelo OSI. Se você já trabalha com redes, é possível que você já tenha ouvido, já tenha estudado o tal do modelo OSI. Então esse vídeo às vezes pode até parecer um pouco superficial, até porque ele é um pouco curto, né? Caso você nunca tenha ouvido falar no modelo OSI, né, ou caso você esteja começando na área de redes agora, é possível que apareça muita informação nesse vídeo para você, né? Em todo caso, independente de qual dos dois casos você se encaixa, não se preocupe, porque muitas das coisas que nós vamos abordar nesse vídeo a gente vai ver mais para frente de forma mais específica. Tá legal? Então vamos lá. E o que é o modelo OSI, né? O modelo OSI, então, ele descreve as regras que padronizam os diversos componentes em uma rede para que os dispositivos consigam se comunicar. Traduzindo, né? O modelo OSI foi um modelo criado pela ISO que descreve como que cada parte da rede deve trabalhar. É tipo um padrão, né? A gente precisa padronizar a rede, né? Como é que uma rede funciona, para que vários dispositivos possam se comunicar dentro dela. Justamente para facilitar essa padronização, o modelo OSI é dividido em 7 camadas, onde cada uma das camadas trata sobre alguns assuntos específicos. Então, por exemplo, a primeira camada é a camada física, né, que está aqui embaixo. A camada física, então, como o próprio nome diz aí, ela serve para quê? Ela serve para dizer como é que as coisas físicas funcionam, como é que a parte física de uma rede funciona, né? Então, o fabricante, por exemplo, de placa-mãe, fabricante de cabo, de conectores, eles têm que levar em consideração quais são os padrões, o que diz a camada 1 do modelo OSI para poder estar fabricando, desenvolvendo seus produtos. Tá legal? Inclusive não está marcado aqui, mas assim, as camadas elas têm o seu número, né? Então a camada 1 seria a camada física, tá aqui. A camada de enlace, a camada 2, a camada de rede A3, camada de transporte A4, de sessão 5, de apresentação 6 e a de aplicação, então, é a 7ª camada. Por quê? Se você pegar um livro, né, estiver vendo alguma explicação falando sobre o modelo OSI, ou então de repente você até pega um manual de um equipamento para ver em que camada que aquele equipamento atua, muitas vezes a literatura não se refere ao nome da camada, né? Ele não vai falar assim que esse switch ele opera na camada de enlace. É mais provável que ele diga que aquele switch opere na camada 2 no modelo OSI. Seria o famoso switch layer 2, por exemplo, né? É um dispositivo de rede que vai trabalhar na camada de enlace. A gente vai entender, à medida que o curso for passando, você vai entender perfeitamente o que isso quer dizer. Então é legal você meio que dar uma decorada aí nessas camadas, né? Sempre vão aparecer nessa mesma ordem e cada uma com seu númerozinho. E cada camada então vai descrever alguma coisa em específico. A camada de número 7 é a camada que eu coloquei ali, interfaces com aplicativos, né? Então imagina assim, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que o usuário consegue mexer no computador na parte de rede. Por exemplo, o seu programa de e-mail, o seu programa para navegar pela internet. Esses programas, eles precisam eles precisam acessar a rede, né? E esse acesso à rede, ele não é feito aleatoriamente, ele é feito com alguns padrões, e esses padrões, eles são justamente eles funcionam corretamente por causa do protocolo que está por trás disso. O que é o protocolo? São aquelas regras,
né? A grosso modo, a gente pode considerar que são regras que fazem com que aquele aplicativo consiga acessar e ser acessado da rede de uma forma correta. Então, aqui na camada de aplicação, nós temos alguns protocolos de rede, como o POP e o SMTP. Esses protocolos eles dizem respeito a como os e-mails podem ser recebidos e enviados através de um programa, né? Quando eu falo camada de aplicação, eu não estou me referindo exatamente ao programa. Eu não estou me referindo, por exemplo, ao Outlook Express ou ao Firefox. Eu estou me referindo aos protocolos, né, as regras que permitem que esse programa consiga fazer com que o usuário se comunique com a rede. Então, a gente vai ver depois alguns desses protocolos, eles são protocolos bem conhecidos da gente, bem importantes, e eles sempre, então, seguem aí as regras da camada número 7 do modelo OSI. Já na camada 6, ela diz respeito aos formatos e à criptografia. Para resumir a ópera, quando você acessa uma página na internet, né, essa página você pode ver, por exemplo, uma foto, você pode ver vídeos, e cada uma dessas coisas, você lê textos, né, e tudo isso tem que ter um formato. Um formato que ele é transmitido na rede, né, ele é transmitido através da rede, mas ele deve aparecer para você no formato que o computador e que o usuário consigam entender, consigam interpretar aquilo, né? Então, esses formatos, então o formato da foto pode ser um GIF, pode ser um JPEG, o formato da musiquinha que você está ouvindo pode ser, por exemplo, um MP3. Essas coisas, então, elas seguem as regras aí que aparecem na camada de apresentação. Uma outra coisa que a camada de apresentação diz respeito também é a parte de criptografia. Não é a única camada que faz isso, mas assim, quando você, por exemplo, vai acessar um banco, né, e esse banco, e quando você acessa esse banco, esse acesso ele passa a se tornar um acesso seguro, porque os dados que trafegam entre o seu computador e o site do banco são criptografados. Tá? Então, isso é uma coisa que também diz respeito à camada de número 6 do modelo OSI. A próxima camada é a camada de sessão. Entre outras coisas, ela faz o controle da sessão entre aplicativos. Então, por exemplo, quando você está acessando, quando através do seu computador você está acessando um outro computador usando um programa, por exemplo, para acessar a tela de um outro computador, para você dar uma manutenção remota, alguma coisa assim, você abre, os computadores eles estabelecem uma sessão entre eles, né? Se você abrir um outro programa com esse outro host, ele vai abrir uma outra sessão. Então, a camada número 5, ela fala sobre como que essas sessões se mantêm separadas e como essas sessões elas são canceladas, elas são terminadas quando não há mais necessidade de comunicação entre esses aplicativos. A camada de número 4 é uma das camadas mais importantes, né? A gente inclusive vai fazer alguns vídeos só sobre só como funcionam os protocolos que atuam nessa camada. Pelo menos 1 ou 2 vídeos sobre coisas que estão aí na camada de transporte a gente vai fazer. Então, basicamente, ele tem duas coisas principais, a conexão entre hosts e as portas, né? Essa conexão entre hosts, né, entre outras coisas, ele define se essa comunicação ela vai ser uma conexão confiável. Né? O que é uma conexão confiável? Nessa camada, a gente atropelando um pouco aí os próximos vídeos, a gente tem dois protocolos principais. A gente tem o TCP e o UDP, né? TCP e o UDP. Diferença básica entre eles, né? A diferença grosseira entre eles é que o TCP ele é um
protocolo orientado à conexão. Ou seja, tudo que eu envio, tudo que um host envia para o outro, ele pede uma confirmação se aqueles dados foram recebidos ou não, né? E o host que recebeu, ele manda, né, uma confirmação dizendo se ele recebeu ou não, ou se aqueles dados precisam ser enviados novamente. O UDP ele não pede essa confirmação, então ele não é orientado à conexão. Ele é mais rápido por causa disso. Então, na camada de transporte, decide-se qual desses dois protocolos basicamente vai ser usado, se vai ser o TCP ou o UDP. Existem outras coisas referentes a esse assunto que a gente vai ver mais para frente nos próximos vídeos, mas esse aí, na minha opinião, seria o principal. E a outra coisa seria a questão das portas, né? Para explicar rapidamente essa questão das portas é o seguinte: naquele exemplo que eu dei, você está acessando, você está no seu computador, você abriu o Internet Explorer ou Firefox ou Google Chrome para acessar páginas na internet, né? E você, nesse mesmo momento, pode ter aberto também o seu programa de e-mail, tipo Outlook ou Thunderbird, para ler, né, para ver os e-mails. Você está com, basicamente, né, você está no mesmo computador acessando através de programas diferentes e serviços diferentes, né? Só que lembra, quando essas informações chegam para você no seu computador, como é que ele sabe quem é quem? Através da porta. Então, sempre que você faz uma comunicação com outro host, você tem uma porta de destino, né, e uma porta que é a sua porta, que é a porta de origem. Então, como é que essa comunicação trabalha? Você vai acessar aquele outro host e falar, olha, eu estou acessando aquele determinado servidor pela porta 80 porque eu quero a página, que eu quero o documento HTML. E então essa página ela vai chegar no seu computador e vai ser aberta naquela janela do navegador que tem a porta de origem tal. Legal? Esse mesmo computador ele pode estar com o Outlook aberto e acessando um servidor de e-mails pela porta 25 e ele vai ter uma porta de origem por onde ele vai receber os e-mails. Então, é para isso que servem as portas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo sobre nossa camada de transporte aí. Aí a gente também tem a camada número 3. A camada número 3 ela fala sobre endereço lógico e roteamento. É uma camada que dá muito pano para manga, né? Então, endereço lógico é o famoso endereço IP. Né? IP é o protocolo aí que você usa que te dá o endereço lógico, seu endereço lógico, né? Que é o IP. Então, toda máquina tem um endereço lógico e a gente vai ter algumas, acho que provavelmente vai dar mais de 2 ou 3 vídeos falando sobre endereço lógico, sobre endereço IP. E também aqui na camada de rede nós temos o roteamento, né? O roteamento basicamente você imagina assim, quando você acessa um servidor de jogos, por exemplo, muito provavelmente você não está indo você não está indo, na verdade, direto do seu computador para esse servidor de jogos. Você passa pelo aparelhinho, né, pelo roteador, pelo modem que te dá acesso à internet. Lá na internet você passa por alguns roteadores para chegar nesse servidor de jogos. Então, você não tem um caminho só a seguir. Né? Você tem, dependendo de onde você esteja e dependendo dos links que você está usando, você tem várias rotas que você pode seguir para chegar no mesmo endereço. Né? Então, existem, a gente vai ver isso mais para frente também, existem alguns parâmetros aí que a gente leva em consideração para pegar um caminho ou outro. E essas coisas, muito aqui tem a ver com a camada número 3 aí do modelo OSI. Na sequência, a gente também fala, a gente tem a camada de enlace, que é a segunda camada do modelo OSI, que ele trata aí de, entre outras coisas, de verificação de erro, né? Das coisas que chegam naquela placa de rede, e ele também tem um endereço físico,
né? O famoso MAC address, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que se referem a essa camada, a camada de enlace. Então aqui você tem o MAC, né? A gente depois também vai falar um pouco sobre broadcast, algumas coisas assim, e tem a ver com essa camada. E por fim, a gente tem então a camada física, né? A camada física acho que é autoexplicativo, né? Então a gente tem ali os parâmetros que falam sobre o hardware. Hardware que é a placa, sua placa de rede, o conector, o cabo que você usa, né? Então ele fala como é que esse equipamento vai ser, como é que ele vai funcionar, qual que é a tensão que ele vai trabalhar. Ele versa também sobre o sinal elétrico, né? E isso aí vai virar os bits, que são os zeros e uns. Então é aquela camada física mesmo, é aquela camada que você vê, né? Que você pega na mão. Essa é a camada física do modelo OSI. Então basicamente essas são as 7 camadas. A gente não, como eu disse no começo, a gente não vai entrar em detalhes sobre nenhuma delas, não neste momento, mas à medida que uma coisa que vocês vão perceber é que à medida que o treinamento for passando, a gente vai falar, por exemplo, a gente vai ter aulas falando sobre a parte de cabeamento. Aí depois a gente vai ter aula falando sobre o MAC address, depois a gente vai ter aulas falando sobre o endereço IP, a gente vai ter aula falando sobre o TCP. Então, você vai ver que à medida que o treinamento vai avançando, a gente sempre volta a se referir ao modelo OSI. E normalmente sempre a gente fala um número em vez de falar um nome, né? Porque o modelo OSI é uma maneira legal até de você estudar a rede, porque você vai vendo parte por parte como é que ela funciona. Tá legal? Então a gente continua esse assunto no próximo vídeo. À medida que o tempo for passando, a gente vai incrementando mais alguns detalhes. Espero que você tenha gostado. E quem puder aí, pode seguir a gente no Twitter, no @BostonTreina. Pode se inscrever aí no nosso canal. Pode curtir a nossa página lá no Facebook. E é isso aí. Agradeço aí por vocês estarem assistindo esse vídeo, pela presença espiritual de vocês aqui na internet. E a gente volta aí com mais um vídeo em alguns dias. Muito obrigado e até a próxima.